Olha, o Gazeta Digital, não é? Tem mais detalhes aí, por exemplo. Olha, o Botelho, sabe o Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa, em entrevista nesta quarta-feira, dia 22, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Botelho, Eduardo Botelho, que é do União Brasil, ele pediu que a população faça denúncias sobre candidatos e cargos políticos, candidatos, né, a cargos políticos, candidatos a cargos políticos que estejam sendo financiados ou beneficiados pelo crime organizado. Ele afirmou que os candidatos podem, inclusive, não saber que membros de sua equipe fazem parte aí de facções e a denúncia ajuda a tomar alguma providência. A prisão de 2 alvos da Operação Apito Final, que sinalizavam pré-candidaturas ao cargo de vereador em Cuiabá, trouxe à tona a discussão sobre o envolvimento aí do crime organizado em campanhas políticas. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, tem falado sobre este assunto de meios para fiscalizar melhor o financiamento de candidaturas por parte do crime organizado. Ao comentar sobre isso, o deputado Eduardo Botelho considerou que nem todo candidato saberia identificar estas pessoas em suas equipes. Aí ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, é complicado para quem está em campanha saber quem é do crime e quem não é. A polícia é quem tem que ver o judiciário encaminhar aí para o Ministério Público, porque nós aqui não temos. Eu estou aqui dentro da Assembleia, estou trabalhando e vou saber, vou olhar para alguém e falar, você é do crime organizado? Agora, se chegar a denúncia para nós, aí sim, fecha aspas, disse ele, a Justiça Eleitoral não tem um rigoroso controle sobre o financiamento das campanhas políticas durante as eleições. No entanto, nem sempre é possível identificar com precisão a origem do dinheiro. Botelho pontuou que a população tem um papel importante na identificação dessas pessoas. Abre aspas. Eu acho que cabe a toda a população fazer estas denúncias. Se descobrir, tem um candidato aí que está sendo financiado pelo crime, denuncie. Tem alguém na sua campanha que faz parte do crime organizado? Faça essas denúncias, porque nós não temos bola de cristal para adivinhar. Tá aí, esse é um destaque do Gazeta Digital. Laurenberg, antes de seguirmos para a próxima, isso está crescendo, mas de uma forma assustadora no país inteiro, né? Tem o PCC. PCC, meus caros, é o Comando Vermelho também, né? Tem essa tática agora de formar políticos. Aliás, não políticos, emplacar, inclusive, representantes nas esferas de governo, até dos órgãos de contas, dos órgãos da justiça propriamente, né? Mas principalmente nos órgãos, nos eletivos, onde eles financiam. E aí, financiando, o cara deslancha com a sua candidatura. Isso que o Botelho falou, você acha que... Eu penso assim, não vou dizer que o Botelho não saiba, ou que saiba, mas assim, se eu tenho uma equipe, eu não sei quem são os membros da minha equipe, também dizer, né, e eu estou escolhendo mal a minha equipe. Ou não, você acha que é impossível
um presidente da Assembleia, um deputado, presidente de um parlamento, não saber quem é quem em sua equipe e, de repente, poder ser surpreendido aí com uma denúncia nesse sentido? Paulo e amigo telespectador, eu concordo com você em gênero, número e grau a respeito das facções ingressando no país todo. E não é de hoje, amigos. Se nós pegarmos o histórico do PCC, que é a maior facção do país, que começou lá em 1979, com um braço político. Começou dentro do presídio. Para quê? Para reivindicar melhorias de condições para os presos. Portanto, o braço político nas facções são antigos. O Comando Vermelho, que é um pouco mais novo, que é dos anos 90 para cá, também dentro do presídio, para reivindicar melhorias de condições para os presos. Portanto, o braço político das facções sempre existiu, amigos. Em 2016, para ser mais claro, o próprio Tribunal de Justiça Eleitoral já anunciava, já mencionava a interferência das milícias e de facções em eleições no Rio de Janeiro. Lá no Paraná também. Lá no Pará também. Quer dizer, então, as facções estão se espalhando por todo o país e está ingressando no mundo político eleitoral. Mas aí eu venho com uma outra questão, que a meu juízo, e não é nada científico, a meu juízo, pesa bastante. O partido político, Paulo, tem que começar a peneirar os seus candidatos. Por isso que ao invés de ter 6 meses apenas de filiação para você ser candidato a alguma coisa, tem que aumentar isso. Aí depende do Congresso Nacional. Tem que aumentar, ao invés de 6 meses, por que não 4 anos? Para que o partido político não venha com a desculpa de que não tem tempo suficiente para peneirar os seus filiados para vir para uma disputa para o parlamento e para o executivo. Porque o partido político, na minha concepção, amigos, tem sim uma tarefa importante nisso aí. Lorenberg, mas aí eu vou não discordar de você, mas eu vou colocar um temperinho a mais nessa história toda aí. Por que ao invés de peneirar o partido político que recebe uma imensidão de dinheiro, uma dinheirama de fundo partidário, fundo eleitoral, fundo partidário principalmente, ele tem a condição de formar os quadros que ele pretende, com a sua ideologia, com a sua tipo novo dessa coisa de não ter cargos públicos, enfim, de escolher a dedo os seus candidatos, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Por que os partidos como um todo, que recebem dinheiro para isso, imagino que seja para isso, não investem nisso aí? Então, além de peneirar, ao invés de peneirar, por que não formam esses nomes, esses quadros que daqui a pouco, a cada 2 anos aqui no Brasil, nós temos eleições, certo? Então, por que a gente não investe? A gente que eu falo, os partidos não investem nisso, não fazem. Os caras ficam de olho aí nas lideranças de bairros, as lideranças comunitárias. Por que eles já não fazem, aí sim, primeiramente o peneiramento, depois o próprio investimento aí na capacitação? Paulo, os partidos vão dizer que já fazem isso, Até porque o fundo partidário tem uma parcela, um índice percentual do fundo. A gente não pode fazer confusão. O fundo eleitoral é um e o fundo partidário é outro. Na verba do fundo partidário tem uma fatia, um índice percentual destinado à formação do partido. Sim. E não apenas à sobrevivência do partido, mas à formação. Inclusive, se não me falha a memória, 5% para a formação feminina no partido. Então, quer dizer, há toda uma verba destinada a recurso para trabalhar isso. Mas os partidos têm dono, amigo. Se você trabalha com muita profundidade a formação de novas lideranças, os donos do partido correm o risco de não mais controlar os seus partidos. Por isso que, para eles, no improviso, o partido político no Brasil, infelizmente, sempre foi assim, mas, sobretudo agora,
É só improviso. 6 meses, eu tenho que filiar um partido até 6 meses antes da eleição. Olha, amigo, 6 meses é um tempo muito pequeno. A meu juízo, deveria ser no mínimo 4 anos, para que não acaba com aquela janela partidária, que é uma promiscuidade. E se eu quero ser candidato, eu me filio em 2024 para ser candidato em 2028. E com isso eu aprendo tudo dentro do partido. E o partido vai formando os seus quadros para disputar as eleições, tanto para o Executivo como para o Parlamento. Concordo. Aqui o PSDB tinha, ou tem ainda, o Instituto Teotônio Vilela, acho que é isso, né? Que tinha esse compromisso feito de fazer, né? De investir nessa questão da formação, capacitação aí dos seus futuros nomes